Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um tutorial de Julia. Hoje a gente vai falar sobre o pacote JUMP, que é um pacote de modelagem matemática para otimização. Então, é um dos pacotes mais importantes do Julia, é uma das coisas que mais convence o pessoal a mudar para o Julia hoje. Tá? Então, hoje a gente vai ter uma introdução bastante breve, mas a gente vai cobrir várias coisas importantes do pacote, tá? Então vamos primeiro falar do que eu instalei aqui. E eu já instalei porque não ia dar para esperar. Eu estou instalando, obviamente, o Jump. Eu estou instalando o CBC e o CLP, que são dois solvers de otimização. Vou falar um pouco deles quando chegar a hora. O Gurobi, que é um outro solver, ele precisa de licença, ele é um solver proprietário. Eu tenho uma licença acadêmica. Eu tenho o Juniper, que é um solver em Julia para otimização não linear inteira, mista. O IPOpt, que é um solver não linear bem tradicional, e eu tenho o Plots para fazer um desenho mais para o fim. Tá? Então instalei essas coisas, já estavam instaladas antes, só rodei de novo. Fiz um pré-compiling das coisas aqui e aqui, para que a gente não fique perdendo muito tempo. Tá? Então vamos lá. O Jump é um pacote de modelagem matemática. Então o que significa? Quando você está trabalhando num problema de otimização, quando você estuda otimização, uma disciplina de otimização, você acaba vendo coisas do tipo, olha, a gente vai trabalhar em minimizar f de x. Ou a gente vai trabalhar em minimizar C transposto x sujeito a x igual a b, x maior ou igual a zero. Tá? Então eu costumo colocar alguma coisa assim. Certo? Um problema desse tipo. Deixa eu ajustar o espaço aqui. Então isso aqui é um problema de otimização linear, né? Um problema clássico. Se você for estudar os livros, eles têm alguma coisa parecida com essa. Mas a ideia é que a função objetiva é linear. As restrições aqui de igualdade são lineares. Se tiverem restrições de desigualdade, elas também serão lineares. E o x maior ou igual a zero, que é uma restrição linear de não negatividade. Quando você trabalha com otimização linear, você tem uma garantia de que você consegue escrever o problema dessa forma. Acontece que, na prática, você não vai escrever o problema assim. Tá? Então, o problema de transporte, por exemplo, é um problema onde você tem várias fontes, só vou aparecer aqui, você tem várias fontes que produzem e vários receptores que demandam. Tá? Então você tem, por exemplo, o produtor e o vendedor, ou o produtor e o comprador dessas coisas, enfim. Você tem vários nós aqui que enviam para qualquer um desses vários nós que recebem. E você tem aí a pergunta, quem que vai produzir para que eu minimize o custo de transporte? Se você for escrever esse problema e tentar escrever a matriz A, ela vai ser uma matriz bastante chata de escrever. Você vai ter que montar ela com várias identidades, e aí você tem uma parte que são várias linhas com uns e zeros. Então é chato de escrever ele. Só que se você for pegar esse problema para escrever matematicamente, sem focar aqui, nessa parte matricial, ele é bastante simples de escrever. É um somatório do que sai para cada um para cada uma das fontes e para cada uma dos receptores. Essencialmente é isso. E aí você tem a questão de demanda. Escrever o problema dessa maneira é muito mais simples, tá? Então o que a gente vai ver aqui hoje é essa linguagem de modelagem. O Jump não criou uma linguagem, o conceito de linguagem de modelagem, ele é bastante antigo. Tá? Então você tem várias outras linguagens de modelagem, tipo o Ames, o GANS, o Express, que é um solver, um solver também, mas enfim. Você tem o GLPK, que é uma livre, também é bastante conhecida. Tem o Lindo, que os meus alunos usam, aparentemente, na disciplina que eles fazem. Você tem algumas linguagens de modelagem. O que o Jump tem de diferente é que, pelo poder que tem dentro do Julia, você consegue fazer a linguagem de modelagem dentro do Julia, só que muito
alto nível. Então o que você tem? Se você for em C++ e quiser usar o Cplex, você consegue mais ou menos escrever como uma linguagem de modelagem. Se você for no Python e usar, você consegue usando as funções do Python. Só que você é limitado pela maneira de escrever da linguagem. Aqui você vai escrever quase que exatamente o que você quer escrever matematicamente. Tá? Então você vê que é muito prático. Então beleza. Quais são as coisas básicas de uma linguagem de modelagem? Você tem, tá? Você tem variáveis, a função objetivo, restrições, e você volta e meia tem expressões, que é para ajudar você a escrever, tá? Então é essencialmente isso que a gente vai ver hoje. Vamos começar com um problema bastante simples, que é o problema de minimizar x, vamos colocar maximizar, x1 mais 2x2 sujeito a x1 mais 3x2 menor ou igual que 6 e 7x1 mais 5x2 menor ou igual que, vamos pensar aqui, 12, por exemplo. Eu não pensei nesses valores antes, tá? Então, vamos descobrir se vai ser uma porcaria ou não. Além disso, x tem que ser maior ou igual a 0. Ok? Decidi um espaço de novo. E aqui também. Então, como é que eu escrevo esse problema, independente se for um problema bom ou não? Como é que eu escrevo esse problema com um jump? A primeira coisa, deixa eu tirar isso daqui, colocar aqui, é você escrever que você está usando um modelo, certo? Que é uma função do jump. Aqui dentro, você precisa dizer como é que você vai resolver esse modelo. A gente já volta ali. Quais são as variáveis que eu tenho nesse modelo? Você pode escrever, por exemplo, x1 maior ou igual a 0 e x2 maior ou igual a 0. Você pode escrever dessa maneira. E aí você vai para a função objetivo, que é maximizar x1 mais 2x2. Quais são as restrições? Primeira restrição, x1 mais 3x2 menor ou igual a 6. E a segunda, 7x1 mais 5x2 menor ou igual a 12. E isso é o modelo. Então aqui eu vou só mostrar o modelo. Então olha só, o modelo é esse. A gente escreveu aqui, confirmou aqui. Então x1 mais 2x2 está certo. x1 mais 3x2 menor ou igual a 6 está aqui. 7x1 mais 5x2 menor ou igual a 12 está aqui. E x maior ou igual a 0 está aqui. Beleza? Então esse modelo aqui é exatamente esse modelo aqui. Só que eu quero resolver ele. Tá? Para resolver ele eu preciso de um solver. Então a linguagem de modelagem ela só escreve o problema, transforma o problema dessa maneira descritiva na maneira computacional que você quer usar no seu solver. Mas você precisa de um solver. Então o primeiro solver que a gente vai usar é o CLP. E o CLP é um solver livre. C, eu acredito que vem de C a linguagem de programação. LP de Linear Programming, tá? Então vou usar o CLP aqui. Só isso daqui não muda nada. Eu preciso, além disso, fazer um Optimize Model. Então vou colocar um status igual a Optimize Model para ver o que acontece. Então a gente rodou Optimize, status igual a Optimize. E aqui eu tenho, isso daqui tudo foi o print que a gente já tinha visto. Aqui eu tenho o que aconteceu dentro do solver, depois que ele rodou Optimize. Então aqui ele está dando detalhes, eu não vou entrar nos detalhes do solver, nem de como funciona um solver de otimização. Aqui ele falou, eu fiz um pré-solve, e aí quando eu fiz o pré-solve, aparentemente eu já resolvi o problema. Eu não tenho certeza se está falando que tinha duas colunas e já eliminei as duas. É específico do CLP, então enfim. O que acontece é que ele resolveu o problema e achou a solução ótima 4, 1,
4.125. A gente quer saber o x ótimo, no entanto. Se você escrever x1, x2, ele mostra essas variáveis. Não é o que a gente quer. O que a gente quer é o valor de x1 e de x2. Beleza? Value é uma função do jump. Então aqui eu falei value de x1 e value de x2. São esses dois. Se eu quiser o valor de função objetivo, vamos autocompletar. Falta um objective value do modelo. Ele coloca para mim aqui também. E eu não vi o status, o que foi. Então, pessoal, status não é o que a gente quer usar. O que a gente quer usar é uma função chamada termination status. E então foi ótimo. Beleza? Ele achou a solução ótima. Para aqueles que tiverem mais detalhes, se você quer mais detalhes, você tem o primal status e o dual status também. Ok? E aí você pode checar o help do Julia para ver os detalhes. Então aqui, primal é um ponto factível e o dual também. Que os dois juntos quer dizer que ele é ótimo. Ok? Então, beleza. As informações básicas que a gente quer estão aqui. Note que aqui eu fiz x1, x2. Só que normalmente, quando eu vou fazer isso daqui, eu vou ter vários. Então, eu não quero escrever manualmente 1, 2, 3, 4, 5, até 100. Eu vou usar vetores. Então, eu vou copiar isso daqui para mostrar a segunda maneira de escrever. Que é falar, olha, x é um vetor. Tá vendo? Então, aqui eu vou fazer x1, x2, x1, x1, x2, x2. Mandei imprimir o modelo de novo. Note que agora o nome da coisa é x1. E aí ele roda isso daqui tudo. É a mesma coisa que aqui, tirando o nome. Roda e dá o mesmo resultado. E agora eu vou mandar colocar o resultado na mesma, na mesma célula. Ok? Então, a primeira parte é essa. Como é que eu escrevo um problema simples? É isso. Eu tenho um modelinho aqui. Escrevi ele aqui. Beleza? Então, pessoal, um adendo que eu percebi agora. Aqui nesse exemplo, eu fiz maximização de x1, x2, porque eu estou usando vetores, certo? Só que aqui na hora de pegar o valor, eu fiz x1, x2 com o índice na frente. Isso é do nosso primeiro modelo. Então, o que eu tenho que fazer aqui não é isso. Eu posso fazer isso. E ele pega os valores, tá vendo? Mas o que a gente faz normalmente é pegar o valor do vetor. Só que valor é uma função em um número. Então você tem que passar valor ponto. Então lembra da aula básica de Julia? Quando você passa ponto, ele aplica a função em cada ponto do vetor. Tá? Ele aplica em cada elemento do vetor x. Então ele pegou esse vetor de solução aqui. O básico do básico é isso. Tá? Então, essa é a primeira parte, esse é o básico do básico de Jump. Okay? Então, o que eu vou fazer nas próximas partes é colocar alguns exemplos. Ok? Então, obrigado por assistir.